Saudações, nação tricolor! É com o coração pulsando forte que nos reunimos aqui hoje para falar sobre a vitória que fez a arquibancada tremer e a torcida vibrar em pura emoção. No último dia 8 de dezembro, o Fluminense conquistou uma vitória marcante sobre o Bahia, garantindo assim uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2026. É isso mesmo, amigos! O Maracanã foi palco de um espetáculo que ficará gravado na memória dos torcedores. Com gols decisivos de Paulo Henrique Ganso e Thiago Silva, o tricolor encerrou o Brasileirão em quinto lugar, acumulando 64 pontos e estabelecendo um recorde histórico com 9 vitórias consecutivas como mandante. Isso é Fluminense jogando com garra e determinação. E que jogo, hein? O time sob a batuta de Luiz Ubeldia mostrou uma performance digna de aplausos, com uma tática bem ensaiada que trouxe resultados extraordinários. Cada jogador deu seu máximo em campo, demonstrando que a equipe não é apenas um conjunto de atletas, mas uma verdadeira família que briga por um objetivo comum. E quem não se emocionou ao ver Ganso, após 67 dias afastado devido a uma lesão, voltar a brilhar e marcar um golaço logo após entrar em campo? Isso é o espírito tricolor. E como se não bastasse, Thiago Silva, o ícone, também se destacou, mostrando que a experiência é fundamental em momentos decisivos. Mas essa vitória não é apenas um marco na tabela, ela traz uma expectativa enorme para o próximo desafio. O Fluminense agora se prepara para enfrentar o Vasco na semifinal da Copa do Brasil, um clássico que promete ser eletrizante e que pode garantir o tão sonhado bicampeonato, algo que não acontece desde 2007. A vitória sobre o Bahia não só assegurou a vaga na Libertadores, mas também reacendeu a chama da esperança na torcida, que já sonha com mais conquistas. Antes de mergulharmos fundo nas nuances dessa vitória épica e nos desdobramentos que ela trouxe, quero fazer um pedido especial. Se você ainda não se inscreveu no canal Fluminense em Foco, não perca tempo. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do nosso amado Flusão. E não esqueça de deixar o seu like, porque a sua interação é fundamental para nós. Agora, vamos juntos explorar a fundo o que essa vitória significa e quais os rumos que o nosso tricolor pode tomar. Neste vídeo, vamos falar sobre a análise tática que garantiu o sucesso contra o Bahia, as movimentações de mercado que podem impactar o futuro da equipe e a expectativa da torcida para o próximo desafio, que é a semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco. Mas, calma! Segura a emoção, porque ainda tem muito a vir pela frente. Vamos juntos nessa jornada. Agora é hora de entrar na parte tática desse jogo que fez história. O Fluminense do técnico Luiz Ubeldia tem mostrado um futebol que encanta. A equipe não apenas venceu, mas dominou o Bahia, controlando o jogo com uma estratégia bem planejada e executada. Desde o apito inicial, foi evidente que o tricolor estava determinado. A equipe se apresentou com uma formação sólida, que privilegiou a posse de bola e a circulação rápida, desgastando a defesa adversária. Uma das chaves dessa vitória foi a saída de bola rápida e a movimentação constante dos jogadores. O meio-campo tricolor, com destaque para Ganso, foi o maestro que ditou o ritmo da partida. Ele não apenas fez a transição do jogo, mas também estava sempre em posição para receber, criar e finalizar. A entrada dele após a lesão foi um verdadeiro divisor de águas. Ganso trouxe uma intensidade e criatividade que estavam faltando. E, claro, o golaço que ele fez foi a cereja do bolo, mostrando que ele ainda tem muito a oferecer, mesmo aos 35 anos. Thiago Silva, por sua vez, não só é um líder dentro de campo, mas também um exemplo de como a experiência pode fazer a diferença em jogos decisivos. Ele liderou a defesa com segurança e ainda teve a presença ofensiva que resultou em um gol crucial. O seu posicionamento inteligente permitiu que o Fluminense não apenas se defendesse bem, mas também lançasse ataques perigosos, mantendo o Bahia sempre sob pressão. Mas a estratégia de Zubeldia não se limitou apenas a um bom posicionamento. A equipe estava sempre em movimento, buscando abrir espaços, e quando um jogador tinha a bola, os outros se posicionavam para dar opções. Essa dinâmica fez com que o Bahia se tornasse um time previsível, permitindo que o Fluminense criasse várias chances de gol.
E o mais interessante é que essa filosofia de jogo se estende não apenas ao ataque, mas também à forma como o time se organiza defensivamente. A pressão alta foi uma arma eficaz, que desestabilizou a saída de bola do Bahia e forçou erros e passes imprecisos. Falando em pressão, a defesa tricolor se mostrou sólida e bem organizada. Mesmo quando o Bahia tentou reagir, o Fluminense não se deixou levar. A leitura de jogo dos defensores foi impecável, e a colaboração entre os setores foi um espetáculo à parte. Essa coesão tática é um reflexo do trabalho de Zubeldia, que tem conseguido unir o grupo em torno de uma única ideia: jogar com intensidade, ser vertical e, acima de tudo, não perder a essência do Fluminense que todos amamos. Agora, eu quero saber de vocês, torcedores. O que vocês acham do estilo de jogo da equipe sob Luiz Zubeldia? Acreditam que o time pode manter esse nível nos próximos desafios? Deixem suas opiniões nos comentários. Vamos discutir a paixão pelo nosso Flusão. Chegou a hora de olhar para os bastidores do Fluminense, onde as negociações e movimentações estão fervendo. Com a vitória sobre o Bahia, as atenções agora se voltam para o futuro da equipe, e uma das maiores expectativas da torcida é o retorno de Nino. O zagueiro, que se destacou em temporadas anteriores com sua liderança e habilidade defensiva, atualmente defende o Zenit, da Rússia. Nino foi peça-chave na defesa tricolor, sendo fundamental em diversas conquistas do clube. A informação que corre nos bastidores é que já há um acordo verbal para seu retorno, o que acende a esperança da torcida de ver Nino novamente vestindo a camisa tricolor. Mas o que isso significa para o elenco? A chegada de Nino pode ser um divisor de águas para a defesa do Fluminense. Com sua experiência e habilidade, ele tem o potencial de aumentar a competitividade no setor defensivo. A segurança que ele traz ao lado de Thiago Silva pode transformar completamente a forma como a defesa se comporta em campo. E não é só isso. A presença de Nino também pode permitir que outros jogadores se sintam mais à vontade para se arriscar no ataque, sabendo que há um defensor de qualidade cobrindo suas costas. Além disso, as negociações com o Zenit não são simples. O clube russo certamente vai querer uma compensação justa, e o Fluminense terá que trabalhar com inteligência para fechar esse acordo. Isso traz à tona a importância de reforços para a sequência da temporada, principalmente com os desafios que se aproximam. A semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco é um teste não apenas para o time em campo, mas também para a diretoria, que precisa agir rápido e eficazmente para garantir que os reforços cheguem a tempo. E o que dizer dos outros nomes que podem aparecer no radar da diretoria? A torcida sempre fica na expectativa. A janela de transferências está cheia de possibilidades, e com a chance de garantir a Libertadores, o Fluminense tem um apelo maior para jogadores que desejam brilhar no cenário internacional. Isso gera uma pressão muito positiva nos bastidores, onde os olheiros e a comissão técnica estão sempre em busca de talentos que podem se agregar ao grupo. Fala-se também sobre a importância da manutenção dos jogadores que já estão no elenco. Com todos esses rumores e especulações, é fundamental que a diretoria consiga assegurar os talentos que já estão na equipe, assim como oferecer um ambiente saudável para que eles continuem se desenvolvendo. O Fluminense precisa de estabilidade, e isso passa pela confiança e segurança que os jogadores sentem dentro do clube. Agora, eu quero saber de vocês, torcedores. O que vocês acham das movimentações no mercado? Acreditam que o retorno de Nino vai fazer a diferença? Ou será que precisamos de mais reforços para nos tornarmos ainda mais competitivos? Comentem aqui embaixo e vamos debater sobre o futuro do nosso Fluminense. Vamos fazer um paralelo com a história do Fluminense e a relevância de garantir a participação na Libertadores. O que essa conquista representa para a torcida? A presença do nosso tricolor na principal competição do continente é muito mais do que um simples torneio, é um símbolo de prestígio e glória. A trajetória do Fluminense na Libertadores é marcada por momentos épicos e emocionantes, e a torcida tem expectativas altíssimas para o que está por vir. Recordar a campanha do Flusão em 2007, quando conquistou o título, é reviver emoções intensas. Aquele ano foi um divisor de águas, e a forma como a equipe se uniu em torno de um objetivo comum é um exemplo do que o clube pode alcançar. A vitória sobre a LDU na final foi uma das maiores festas da história do nosso futebol,
e a lembrança desse momento ainda faz o coração da torcida arder de emoção. Garantir a vaga na Libertadores não é apenas sobre participar, é sobre reescrever a história e criar novas memórias que os torcedores vão contar para as próximas gerações. Para a torcida tricolor, a Libertadores é a competição onde os sonhos se tornam realidade. A expectativa de ver o Fluminense enfrentando grandes clubes da América do Sul, como Boca Juniors, River Plate e outros, é algo que todos desejam. Cada jogo na Libertadores é uma nova chance de glorificação, e a possibilidade de repetir os feitos do passado é o que mantém a chama viva dentro do coração dos tricolores. A participação na Libertadores também gera um impacto econômico significativo. A premiação e a visibilidade que o torneio oferece podem ajudar o Fluminense a se fortalecer financeiramente, o que, a longo prazo, pode resultar em investimentos em estrutura, elenco e base. Essa é uma engrenagem que se retroalimenta. Quanto mais o clube se destaca, mais ele atrai novos investimentos e oportunidades. Além disso, a Copa do Brasil é um torneio que traz a mesma emoção e importância. O Fluminense, em sua busca pelo bicampeonato, sabe que cada jogo é uma batalha e que a torcida sempre estará ao lado, apoiando e gritando até o último minuto. O que se espera é que, com a equipe consolidada e com os possíveis reforços chegando, o sonho de conquistar mais um título nacional se torne realidade. E agora, torcedores! Depois de refletir sobre a importância da Libertadores e da Copa do Brasil, quero saber, qual título você acha que é mais importante para o Fluminense neste momento? Deixem suas opiniões nos comentários, porque sua voz é fundamental para nós. Chegamos ao momento de discutir a reação da torcida e como as últimas vitórias renovaram a esperança e a paixão tricolor. A vitória sobre o Bahia não foi apenas um resultado positivo, foi um verdadeiro combustível para a torcida, que já estava ansiosa pela semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco. O clima nas redes sociais estava lá em cima, com mensagens de apoio, memes e, claro, aquele famoso "eu acredito", que contagia todos os tricolores. Após o apito final, os torcedores invadiram as redes sociais para exaltar a equipe. "Esse é o Fluminense que eu conheço", escreveu um torcedor, enquanto outro postou uma imagem de Ganso com a legenda: "O maestro voltou". O Maracanã vibrou, e o sentimento de pertencimento e união foi palpável. A torcida se sentiu parte do sucesso, como se cada grito e cada aplauso contribuíssem para a vitória. O fato de Ganso ter retornado e já ter marcado um gol de placa fez com que muitos relembrassem momentos de glória, e isso é exatamente o que a torcida precisa: esperança e emoção. Para o clássico contra o Vasco, a expectativa é ainda maior. Os tricolores sabem que um jogo contra o arquirrival é sempre especial, e o desejo de conquistar a Copa do Brasil permeia cada conversa nas arquibancadas virtuais e físicas. "Vamos pra cima deles", gritam os torcedores, prontos para apoiar o time em busca do bicampeonato. O que se espera é que a equipe entre em campo com a mesma determinação e garra que demonstrou contra o Bahia, e a torcida já está preparando toda a sua energia para esse embate decisivo. É claro que, com toda essa animação, surgem algumas polêmicas nas redes sociais. Alguns torcedores, sempre críticos, questionam as escolhas táticas do treinador e o elenco. "Por que não usa o esquema 4-3-3?", indaga um fã, enquanto outro rebate: "Deixa o Zubeldia trabalhar, ele sabe o que faz". É um debate saudável, que mostra o quanto o torcedor se importa e deseja o melhor para o clube. Afinal, a paixão pelo Fluminense é intensa, e cada um tem sua visão sobre como o time deve jogar e se comportar em campo. E isso, de certa forma, é o que move o futebol. Cada vitória é um passo em direção ao sonho de conquistas maiores, e a torcida sabe que cada jogo é uma nova oportunidade para mostrar a força do Fluminense. Não é apenas sobre ganhar, mas sobre lutar, sobre se entregar e sobre ser tricolor. E a emoção da torcida é um ingrediente fundamental nessa receita de sucesso. E você, torcedor? O que acha da reação da torcida após essa vitória? Acredita que o apoio será fundamental na semifinal contra o Vasco? Deixe suas opiniões aqui embaixo, porque a sua voz é sempre importante para nós. Ao chegarmos ao final dessa análise, é hora de fazer uma síntese de tudo o que discutimos e refletir sobre o que vem pela frente para o nosso Fluminense. A vitória sobre o Bahia foi um marco,
Não apenas por garantir a vaga na Libertadores, mas por mostrar o potencial que essa equipe tem sob a liderança de Luiz Ubeldia. A forma como a equipe se apresentou, com união, garra e um futebol envolvente, deixou a torcida esperançosa e animada. O retorno de Ganso e a negociação para trazer Nino de volta são sinais claros de que o clube está se preparando para enfrentar os desafios que estão por vir. As expectativas para a semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco são altíssimas, e todos sabemos que esse é um confronto que pode fazer história. O sentimento é de que, com o time se preparando adequadamente, o Fluminense pode não apenas sonhar com o bicampeonato da Copa do Brasil, mas também se firmar como uma das forças do futebol brasileiro e sul-americano. Mas, é preciso lembrar que o caminho não é fácil. O Fluminense terá que se manter focado, com a torcida ao seu lado, e a diretoria precisa trabalhar em cima das contratações e renovações para garantir que o time esteja sempre competitivo. O cenário é promissor, mas a luta é constante. O futebol é cheio de surpresas, e a única certeza que temos é que a paixão da torcida nunca vai faltar. Agora, vamos olhar mais de perto o que podemos esperar nas próximas competições. O Fluminense tem mostrado um futebol sólido, mas é preciso manter a intensidade e a concentração. A defesa, com a possível volta de Nino, pode se tornar um dos pilares do time, enquanto o meio-campo, com Ganso em campo, promete criar mais oportunidades de gol. No ataque, a velocidade e a habilidade dos jogadores podem ser decisivas, especialmente em jogos de mata-mata, onde cada detalhe conta. A semifinal contra o Vasco será um teste de fogo. A rivalidade é intensa, e a pressão vai ser grande. Mas a torcida tricolor tem um papel fundamental nessa história. O apoio nas arquibancadas pode fazer toda a diferença, e a energia que vem da torcida é capaz de impulsionar o time a grandes conquistas. A expectativa é de que o Maracanã esteja lotado, vibrando a cada jogada, e isso pode ser o fator que leva o Fluminense a mais um triunfo. Além disso, a participação na Libertadores traz um peso e uma responsabilidade que o Fluminense precisa abraçar. A história do clube na competição é rica, e a torcida sonha em ver o tricolor brilhar novamente no cenário internacional. Com um elenco bem preparado e motivado, o Fluminense pode se tornar um forte candidato a brigar por títulos, tanto no Brasil quanto na América do Sul. E agora, para encerrar com chave de ouro, deixo uma pergunta provocativa. O que você espera do futuro do Fluminense nas próximas competições? Acredita que podemos nos tornar campeões novamente? A sua opinião é sempre valiosa para nós. Não esqueça de deixar seu comentário, se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Juntos, vamos continuar apoiando nosso amado Flusão. Até a próxima, e que venha o próximo desafio.